Nós vamos apresentar para você, mostrar como tudo isso que eu estou falando não é um plágio, é verídico, é verdade, porque há mais de 2000 anos Jesus nasceu e ainda hoje continua Ele salvando, continua libertando e transformando a vida de homem. E para isso nós trazemos esta manhã o testemunho de um homem que recebeu esse poder transformador do Senhor Jesus Cristo e permitiu que ele entrasse em sua vida. E nós vamos ouvi-lo, o testemunho, com o nosso irmão Eliezer, que estará entrevistando esta manhã o amado irmão que recebeu uma bênção do nosso Deus. Senhores telespectadores, convidamos a todos nesta manhã, com a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, para vos apresentar ao vivo o amigo e irmão Pedro Teodório do Nascimento, que esteve, quando criança, envolvido num terreiro de macumba. Hoje, liberto pelo poder de Jesus Cristo, traz aqui o seu testemunho para todos e queremos, antes que o faça e diga alguma coisa como ele foi liberto pelo poder de Deus, queremos passar a ler alguns versículos que encontramos no capítulo 5 do Evangelho segundo São Marcos, e versículos 6 por diante, que nos diz: quando de longe viu Jesus, correu e o adorou, exclamando com alta voz: que tenho eu contigo, Jesus, Filho de Deus Altíssimo? Conjuro-te por Deus que não me atormentes. Porque Jesus lhe dissera: espírito imundo, sai desse homem. E perguntou-lhe: qual é o teu nome? Respondeu ele: Legião é o meu nome, porque somos muitos. E rogou-lhe encarecidamente que os não mandasse para fora do país. Ora, pastava ali pelo monte uma grande manada de porcos, e os espíritos imundos rogaram a Jesus, dizendo: manda-nos para os porcos, para que entremos neles. Jesus o permitiu. Então, saindo os espíritos imundos, entraram nos porcos, e a manada, que era cerca de 2000, precipitou-se despenhadeiro abaixo para dentro do mar, onde se afogaram. Meus prezados amigos, como assim aconteceu quando Jesus operou este grande milagre, expulsando o demônio daquele homem, aqui também ocorreu na vida deste nosso irmão, que hoje passamos a entrevistá-lo. Irmão Teodório, gostaríamos que o irmão nos falasse acerca da sua vida, do começo de sua vida na macumba. O que ocorreu? Irmão, quando eu era criança, bem pequeno ainda, uma noite eu acordei assustado. Meu pai falava uma língua diferente, uma pessoa diferente. Eu perguntei à minha mãe quem era que estava lá em casa. Ele disse que era um mestre chamado Jurandir. E daí foi que eu tomei conhecimento que existia a Umbanda, o Espiritismo. Depois eu vim morar aqui em Natal e meu pai montou um terreiro de Umbanda em minha casa. E ali eu me envolvi totalmente. Quanto tempo o senhor esteve envolvido na macumba? Passei um período mais ou menos de 4 a 5 anos envolvido na macumba. Com que idade o irmão tinha? Irmão, até os 13 anos de idade eu vi envolvido na macumba. Meu pai era o dono do terreiro, né? Ele me preparava para, quando ele viesse a morrer, eu tomasse conta do terreiro dele. Mas, graças a Deus, isso não aconteceu. E você sentia esse possesso de demônios? Muitas vezes o demônio me pegava
me derrubava no chão, eu fazia me fumar, beber e fazia coisas extraordinárias também através de mim. Quanto tempo o irmão passou assim? 4 a 5 anos. 4 ou 5 anos. E como o senhor veio encontrar-se com a liberdade através do Evangelho de Cristo? Um domingo eu estava preparado já para a gira, lá no terreiro do meu pai, quando passou os irmãos de uma igreja e deram um Evangelho de João. E ali, quando eu abri o Evangelho de João, meus olhos caíram em cima de capítulo 10, versículo 9, que diz: eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, entrará, sairá e achará pastagens. Então, eu voltei para dentro de casa e disse à minha mãe: olha, a partir de agora, eu não mais irei participar no terreiro de meu pai. Meu pai ficou chocado com isso, né? Ficou muito chocado com isso, prometeu dar uma surra muito grande. E o importante é que naquele ano de 68, quando eu aceitei Jesus, Jesus sabia que ele ia morrer naquele ano, meu pai ia morrer naquele ano. E a partir daquele ano eu estaria entregue totalmente nas mãos do diabo, porque eu teria que fazer cabeça para ficar tomando conta do terreiro. Bom, Pedro, o senhor sofreu alguma ameaça por parte do diabo depois que aceitou Jesus? Muitas ameaças. Certa noite eu estava dormindo e de manhã, na hora do café, minha mãe botou o café e começou a chorar. Eu perguntei por que ela estava chorando. Ela disse que um tranca-rua tinha chegado manifestado em mim e havia dito que se eu continuasse com essa história de Jesus, ele iria fazer minha passagem. Eu disse a ela que não temesse, não tivesse medo não, porque eu já estava comprado pelo sangue de Jesus e que tranca-rua não teria nenhum poder sobre mim a partir daquele instante. E alguma vez o senhor chegou, mesmo depois de ter aceitado Jesus, seus pais chegaram a levar você ao terreiro e você sofreu alguma opressão maligna para que viesse saber se realmente você tinha Jesus como seu Salvador? Fizeram a experiência. Certa feita, uma noite eu cheguei da escola e estava em minha casa alguns ex-irmãos de fé. E uma mulher vestida de saia vermelha e blusa branca olhou para mim e perguntou se eu a conhecia. Eu disse que conhecia e falei o nome dela, o nome do esposo dela e tudo. E ela deu uma risada muito grande e disse que não era a mulher que eu estava dizendo. Ela era Maria Padilha, a porteira dos infernos. E naquele instante ela mandou que eles cantassem as corimbas, que os mestres me pegavam lá. E eles começaram a cantar, ela começou a me rodar lá no meio do salão. E eu fiquei já tonto mesmo, pensava que ia cair. E quando eu pensava que ia cair, me lembrei de clamar dentro do meu coração: o sangue de Jesus tem poder. E quando eu disse aquilo, a mulher caiu por terra como morta. Passado algumas horas, ela levantou-se, olhou para mim e disse: olha, a partir de hoje eu não quero mais conversa com você, porque sei que esse Jesus que você serve é muito poderoso. Louvado e agradecido seja o nome do Senhor Jesus. Quando nós falávamos antes com o nosso irmão Pedro, ele nos falou também que fora acometido de uma grande enfermidade, atacava nos seus pés uma chaga maligna, mas que Jesus também o curou. Conte-nos, irmão. É verdade, meu irmão. Quando eu era um bandista, antes mesmo de ser um bandista, minha mãe católica, e eu participava também do catolicismo com minha mãe, e apanhei essa enfermidade em meus pés. Quando eu tornei-me um bandista, os espíritos diziam que ia me curar, inclusive eles, incorporados em mim, jogavam cachaça em cima dos meus pés, jogavam cinza de cigarro, cinza de cachimbo, pingos de vela. Eu só faltava morrer de dor. E nunca fui curado daquela enfermidade. Passei alguns anos com aquela enfermidade, mais de 6 anos com aquela enfermidade. Quando aceitei Jesus, em 68, um dia eu estava lá na minha congregação e orava ao Senhor Jesus: Jesus, o Senhor me tirou de dentro da macumba, o Senhor me arrancou das mãos de Satanás. E agora, Senhor, esta enfermidade vai continuar? Irmão, para a glória de Deus, com algumas semanas após, a enfermidade sarou de vez e até hoje, graças a Deus, estou liberto tanto das garras de Satanás quanto daquela enfermidade que me atacava. Aí está revelado
o poder de Deus na vida do nosso irmão Pedro Teodoro. Irmão Pedro, qual a mensagem, qual o recado que o senhor daria hoje para as pessoas que se encontram acorrentadas, atormentadas, oprimidas, muitas delas, como você esteve, num terreiro de macumba, num xangô, no espiritismo? Que mensagem o irmão daria a essas pessoas para que elas também tivessem a oportunidade de com Cristo se encontrar? Irmão, a mensagem que eu tenho para as pessoas envolvidas no espiritismo, quer umbanda, quer quimbanda, kardecismo, qualquer tipo de espiritismo, é que creiam na verdade e a verdade vos libertará. Esta é a minha mensagem que Jesus Cristo tem mandado dizer para cada um. Também para alguma pessoa que tem medo de umbanda, que tem medo de macumba, não tenha medo disso não. Confie em Jesus Cristo, porque Ele é o caminho, a verdade e a vida. E aquele que confia em Jesus é como os montes de Sião, que fica firme para sempre e jamais se abalará. Aí está, senhores telespectadores, o testemunho vivo do nosso irmão Pedro Teodoro, que recebeu a sua libertação pelo poder do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Que você também pode, aceitando hoje, ser liberto pelo poder e pelo sangue de Jesus Cristo.